Os jogadores do Furacão também falaram a respeito da eliminação na noite de ontem. Vamos começar o programa falando do Coritiba, que foi hoje até a cidade de São Paulo, lá na Arena Itaquera, jogou contra o Corinthians, fez um bom primeiro tempo, estava ganhando de 1-0, foi para o intervalo e aí o Corinthians voltou melhor e virou o jogo. Quem conta como foi é o repórter Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, o Coritiba perdeu de virada por 3-1 para o Corinthians na tarde deste domingo e voltou a se complicar bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda dava para considerar um confronto direto antes da bola rolar, porque o Timão, 14º colocado, tinha 6 pontos de vantagem para o Coritiba. Ou seja, vencendo o duelo, o Coxa diminuiria para 3 essa desvantagem e aí contaria com outros resultados ainda da rodada para acabar o primeiro turno apenas 1 ponto, atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Isso chegou a acontecer lá no começo do trabalho do Thiago Kozlowski, quando em 4 partidas o time venceu 3 e empatou 1, chegou a diminuir para 1 ponto a desvantagem. Porém, com as 3 derrotas seguidas, ela vem aumentando. Para o Corinthians, por exemplo, já é de 9 essa diferença e o Coritiba vai ter que pontuar muito no segundo turno do Brasileirão se ainda quiser escapar do rebaixamento. E teve uma boa oportunidade neste domingo em São Paulo, porque fez um ótimo primeiro tempo, melhor do que seu adversário, marcando bem, saindo com consciência para o campo de ataque e explorando muito Marcelino Moreno pelo lado esquerdo. Ele foi o autor das principais jogadas, inclusive do lance em que arranja o escanteio, ele mesmo bate, o Henrique desvia na primeira trave e o Murilo, zagueiro do Corinthians, acaba marcando contra, um gol que premiava até então o bom rendimento do Coritiba. Porém, na volta para a segunda etapa, as coisas se perderam. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez substituições para deixar o Corinthians mais ofensivo, com a entrada, por exemplo, do Wesley pelo lado esquerdo, apostou muito nessa velocidade, força pelos lados do campo, na pressão para cima do Coxa, que não aguentou nem 10 minutos. Com 9, o placar já estava virado. Primeiro, um escanteio cedido de graça ali pelo Vitor Luiz, a zaga falha e o Gil empata o jogo. A torcida começa a vir junto com o Corinthians, que na base da pressão chega a marcação do segundo gol, pegando a defesa do Coritiba mal posicionada, uma inversão lá do lado esquerdo, pegou o Juan Assis entrando, ele ajeitou de cabeça e o Yuri Alberto, né, de peixinho, ali meio que dividindo com o goleiro Gabriel, fez 2-1, virada corintiana. E ainda no contra-ataque, depois o Wesley, que entrou no segundo tempo, faria o terceiro gol. Pesaram muito as falhas defensivas do Coxa, algo que com o Thiago Kozlowski não vinha acontecendo muito no Campeonato Brasileiro, mas também no ataque o time chegou a criar oportunidades e as desperdiçou. No primeiro tempo estava 1-0 para o Coritiba, o Diogo Oliveira saiu ali na cara do Cássio e acabou acertando justamente a cara, o rosto do goleiro que fez a defesa dessa forma inusitada. Quando o placar estava 2-1, logo após a virada, o Robson teve uma grande oportunidade, também parou no Cássio. E depois do 3-1, de novo o Diogo Oliveira, mais uma finalização forte dentro da área e o Cássio salvou o Corinthians, foi um dos principais jogadores em campo, né? Mesmo com o placar elástico, o goleiro ajudou bastante a manter o Corinthians tomando apenas um gol. O Coritiba rapidamente precisa juntar os cacos e iniciar a preparação para o segundo turno, que começa com pedreiras. Já no domingo, no Couto Pereira, o Flamengo é o adversário e depois 2 partidas fora de casa contra Fortaleza e São Paulo, antes de um confronto direto que será contra o Bahia no Couto Pereira. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Um forte abraço, meu amigo Jonathan Mendes, também ligado aqui no programa. Deixa eu falar para você da Gongra Multimarcas. Na hora de comprar um carro, trocar de carro, o endereço certo para você é a Gongra Multimarcas. Mais de 35 anos de experiência aí no mercado. A Gongra Multimarcas fica na Coronel Francisco H. dos Santos, 691, no Jardim das Américas, em Curitiba. O telefone é o 41 3366 2000 e o site para você entrar e conhecer o estoque da Gongra Multimarcas, são mais de 200 carros no estoque, é gongra.com.br, gongra.com.br. Marcelo Ortiz, Iraptan Costa, como é que explica Coritiba fazer um bom primeiro tempo e aí o segundo tempo Coritiba se perdeu em campo? Se perdeu, mas muito pela ação decisiva do Vanderlei Luxemburgo. As 3 mudanças que ele faz no intervalo mudam completamente o patamar do Corinthians, a forma do Corinthians se postar dentro de campo.
vem para cima, vem pro abafa, e o Curitiba não suportou a pressão, né? Talvez não esperasse tudo isso, mas veio avassalador o time do Corinthians. Em 8 minutos e meio já tinha virado o placar, né? Tem o lance da bola parada, a falha, a zaga tenta tirar, o Gil abafa ali bem e acaba empatando, mas só deu o Corinthians, né? O começo do segundo tempo foi assim, de uma pressão intensa, porque o Bidu entrou bem, porque o Wesley entrou muito bem, né? Então o Corinthians muda o seu patamar de jogo, saindo daquela mesmice. O primeiro tempo, o Curitiba estava bem, marcando forte, saindo em velocidade, transições interessantes, fez o gol, poderia ter ampliado, como mostrou ali o Nicolas no lance do Diogo, e o Diogo mais uma vez, né, como centroavante lá, não funcionou muito bem, né? O Corinthians conseguiu contornar bem, à exceção desse lance onde o Diogo perdeu a oportunidade, né? Ficou frente a frente com o Cássio, e aí o Cássio é gigante, né? Agora, falar uma coisa, hein, Marcelo? Não, obviamente, longe de querer colocar alguma culpa, nada disso. Mas como fez falta o treinador ou o auxiliar do Curitiba no banco de reserva, né? Fez a diferença principalmente porque essa mudança de postura do Corinthians vem no segundo tempo e os jogadores em campo se perderam totalmente. Daí, quando você olha para o banco de reservas e não tem o Thiago Kozlowski, normalmente quando falta o técnico, já atrapalha um pouco. Na campanha, no momento que está o Curitiba de uma instabilidade muito grande, atrapalha muito mais, né, Osmar? Agora, o Luxemburgo tem méritos pela mudança, especialmente pelo Wesley, entrou muito bem esse garoto pelo lado esquerdo. Essa é uma situação, mas a outra, né, é que a sorte acompanha quem trabalha direito, né? O Corinthians conseguiu em menos de 10 minutos do segundo tempo já virar para 2-1 e o jogo ficou a caráter para o Corinthians conseguir o resultado. E o curioso, né, é que mesmo o Curitiba não jogando bem o segundo tempo, Curitiba teve 2 chances muito boas para diminuir, para empatar ali naquele momento com o Robson, né? Teve a chance do Robson, teve mais uma. E o interessante é isso, né, que você falou. Teve oportunidades enquanto o jogo ainda era uma chance muito boa, porque o jogo ainda estava 2-1 para o Corinthians. Era 2-2 e aí era tudo de volta, né? Agora, o Coritiba, ele terminou o primeiro turno com a mesma campanha que o Paraná fez quando disputou pela última vez a primeira divisão. 2018. 14 pontos. 14 pontos. E até, se não me falha a memória, ele tem uma derrota a mais, não tem não? Agora não lembro, assim, eu também não lembro números precisos, mas foram 14 pontos. E aí o segundo turno do Paraná naquela oportunidade foi um desastre. O Curitiba, pelo menos, tem demonstrado alguma coisa, mas uma situação assim que me causa preocupação teve todo aquele desabafo do Zago, o grupo reagiu, abraçou o Thiago, e o Curitiba consegue ali em 4 rodadas, 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos de 12, algo naquele momento impensável para o Curitiba. Porém, depois da efetivação do Thiago, já são 3 derrotas consecutivas, né? Então, eu assim, tenho dúvida de qual é o Curitiba que a gente vai ver neste segundo turno. Se é aquele Curitiba vibrante, aquele time competitivo que reagiu sob o comando do Kozlowski, ou se é esse Curitiba que a gente viu contra o Bragantino, que a gente viu no segundo tempo de hoje, um time pouco combativo e que foi facilmente engolido pelos seus adversários. Bom, o Robert me lembra aqui, Marcelo Ortiz, Coritiba e Paraná com a mesma campanha, 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Pois é, Osmar. Diferença no saldo de gols, né, só que teve. E o Paraná não teve como escapar, né, naquele ano. Vamos ver o Curitiba agora. Bom, até hoje, o Curitiba tinha feito o pior turno. Isso aqui foi passado pelo Jonathan Mendes agora há pouco pra gente aqui. Um abraço pro Jonathan. Em 2014, Raptan. Em 2014, o Curitiba terminou o turno com 17 pontos, na 18ª colocação. Então, essa é a pior colocação até hoje. A melhor foi em 2003, quando o Curitiba chegou a 39 pontos, ficou no 4º lugar e naquele ano, inclusive, beliscou uma vaga para a Libertadores da América, né? Tanto que terminou bem também o retorno. Osmar, caiu em 2005. Sim. Primeiro turno terminou como 13º com 25 pontos e caiu lamentavelmente. Em 2009, Curitiba caiu, terminou o turno como 16º com 19 pontos e acabou caindo naquela fatídica queda contra o Fluminense, né? 2017, era o 9º colocado com 25 pontos, Osmar.
E mesmo assim caiu no retorno. E em 2020, 18º com 19 pontos. Em 2005, é bom lembrar, como 13º com 29 pontos conquistados no Curitiba. Então, o que a gente vai tirar disso aqui, Osmar? O Curitiba, mesmo nos anos que caiu, fez primeiros turnos que davam uma esperança maior do que esse ano. Melhor, né? Só que assim, esses são números. Os números todos são contrários ao Curitiba. Mas você tem um número para dar uma Que é o- esperança para a torcida do Que é o do Curitiba. Kozlowski, né? Que é o dos Kozlowski. Com o Kozlowski Porque comandando nesse a equipe, momento, Marcelo, tem que ver os números que são favoráveis ao Curitiba. Dos 57 pontos a serem disputados, pelo que o Kozlowski conseguiu até agora de aproveitamento, Curitiba deve fazer pelo menos 28. O que somados aos 14 seriam 42, que Escapa. segundo o Iratã hoje deve ser um Acho que número escapa. mágico para Acho que escapar. escapa. Aproveitamento do técnico comandando o time. O grande problema para mim, Iratã, está cada vez mais provado isso. A diretoria do Curitiba tem a maior, realmente, parcela de erro. E não vou nem entrar no mérito de formar 3 elencos no ano, que já foi um baita de um erro. Mas vamos dizer que agora a SAF veio depois, então. Mas com a SAF, foi a teimosia de manter o Zago, um técnico que, além de não conseguir resultados, ele, em cada entrevista, ele jogava contra o seu time, contra o grupo, contra a preparação física. A culpa nunca era dele e isso deixou o ambiente definitivamente muito ruim. Só o ambiente ganha jogo? Só o ambiente não, Iratã, mas ficou mais do que provado. Na saída dele para a chegada do Thiago, antes do Thiago começar a implementar a maneira de jogar, o que mudou foi a parte anímica e o time teve resultado. E por isso que eu citei, né? Vamos ver como será esse Curitiba do segundo turno, porque apesar do início absolutamente promissor do Kozlowski, são 3 derrotas consecutivas. E nessas 19 rodadas que faltam, se o Curitiba oscilar nesse ponto de ter 3 derrotas consecutivas, ele vai ter problema, muito problema. Né? Porque você não se recupera assim dentro da competição. O exemplo foi citado ali pelo Nicolas, né? O Curitiba estava a 1 ponto de sair da ZR, perdeu 3 e já está afundado de novo na zona do rebaixamento. Então, vamos ver qual será o Curitiba do segundo turno. Lembrando que o Curitiba, com o Williams Alves comandando o time hoje, né, o 5º treinador diferente. Então, Antônio Oliveira, Williams Alves hoje, o Antônio Carlos Zago, o Kozlowski e o Leonardo Galves. Comandou o time também no jogo contra a equipe do Fortaleza. Tá louco? Quando Né? foi assumir, né? Todo o Zago. conta tudo isso.